Se você tentasse se comunicar com seu pai que morreu recentemente usando um tabuleiro de Ouija, só que outro tipo de espírito ouvisse seu chamado primeiro e começasse a te assombrar, o que você faria? Hoje vamos seguir Verônica, entender as ameaças, usar o bom senso para tomar decisões melhores e no final tentar sobreviver ao espírito maligno de Verônica, jogo sobrenatural. Esse é o Derrotando o Terror. O filme começa tocando a gravação de uma ligação para a polícia feita por uma jovem adolescente que parece em pânico. Ela fala que tem alguma coisa vindo pegar seu irmão mais novo, Antônio, mas então a ligação acaba. Alguns policiais aparecem entrando na casa de onde veio a ligação. Enquanto eles estão lá dentro, vem uma coisa que parece deixar eles bem assustados, mas a gente não vê o que é e aí a cena já corta. O filme então volta para 3 dias antes. Verônica é uma adolescente de 15 anos que vive com sua mãe e seus 3 irmãos mais novos em um apartamento em Madrid, na Espanha. Ela tem 2 irmãs mais novas, que são gêmeas, a Irene e a Lúcia, e um irmãozinho mais novo ainda, que é o Antônio. O pai da família morreu recentemente, e a mãe precisa trabalhar muitas horas por dia no bar para conseguir sustentar a família e quase nunca está em casa. Por isso, a Verônica agora é praticamente uma mãe para os seus irmãozinhos. Ela cuida da casa e de tudo que eles precisam, levando e ajudando eles com a escola também. Parece que hoje vai ter um eclipse solar e a escola vai levar todos os alunos para a cobertura para ver o eclipse. Só que a Verônica parece ter outros planos. Ela e uma amiga combinaram de tentar usar o eclipse para se comunicar com espíritos usando um tabuleiro de Ouija. A Verônica parece querer se comunicar com o espírito do seu pai que faleceu recentemente. Eu tenho certeza que nada de ruim vai vir disso, não é mesmo? Na aula do dia, inclusive, a professora fala que povos antigos usavam esses eclipses para invocar espíritos malignos e realizar sacrifícios, e que acreditavam que as trevas reinavam sobre qualquer luz nesse período de eclipse solar. Excelente ideia brincar com um tabuleiro desses hoje então, hein? Só tá melhorando. Ou ela não estava prestando atenção na aula, ou ela só ignorou o que foi dito mesmo, e eu não sei o que é o pior. Já que vai usar um tabuleiro desses, não é melhor usar fora do eclipse então? Se o eclipse traria espíritos negros e coisas ruins, o ideal seria usar em um dia de sol e de preferência lá pelo meio-dia, então. Quer dizer, na verdade o ideal é não usar essas coisas, né? Nada de bom vai vir disso. Mesmo que você consiga se comunicar com quem quiser, ficar preso no passado não vai te ajudar em nada e pode ferrar sua cabeça. E tem sempre a possibilidade de um demônio resolver te dar uma zoada também, né? Aí você tá mais ferrado ainda. A escola delas é uma escola de freiras, e quando o eclipse está prestes a começar, as irmãs vão com os alunos pro telhado. A Verônica e sua amiga Rosa fogem da galera e vão pro que parece um porão ou talvez um tipo de armazém da escola. A Rosa chamou sem contar pra Verônica outra colega da classe delas, a Diana. A protagonista não fica muito feliz com isso, mas elas já estão lá mesmo, então ela aceita. A Diana aparentemente tentaria se comunicar com o espírito do ex-namorado dela, que morreu em um acidente de moto não há muito tempo atrás. Mas ela não parece estar levando isso tão a sério que nem a Verônica não. As 3 chegam no armazém da escola e sentam em um círculo, aí começam a tentar usar o tabuleiro. Bem mais rápido do que o esperado, alguma coisa já responde e começa a mexer o copo. Elas perguntam com quem o espírito quer falar e ele aponta para Verônica. Depois de um bate-papo rápido com coisa ruim, o copo fica muito quente para Rosa e para Diana se curarem e elas desencostam dele, mas aparentemente para Verônica ele continua normal. Ela entra praticamente em um transe e continua com o dedo no copo por um bom tempo, enquanto ele se mexe cada vez mais. Quando o eclipse solar está praticamente no seu ápice, o copo então explode cortando o dedo da Verônica, mas ela ainda não se mexe, e aí um pouco do sangue dela pinga sobre o tabuleiro. A Verônica cai no chão. Depois de alguns segundos deitada e falando alguma coisa bem baixinho, ela levanta com tudo e começa a gritar, ao mesmo tempo que as luzes começam a piscar e o tabuleiro racha no meio. Eu tenho certeza que não foi nada demais, não vai dar em nada isso aí não, né? A Verônica acorda na enfermaria da escola sem lembrar direito o que aconteceu, e a médica diz que ela deve ter desmaiado por falta de ferro no sangue. Ela passa o resto do período de aula lá e depois vai buscar suas irmãs e seu irmão mais novo antes de ir para casa. Quando eles estão saindo da escola, ela percebe que uma das freiras está olhando para ela. Não exatamente olhando, porque a freira em questão é cega. Os alunos da escola chamam ela de Irmã Morte, porque a mulher é meio sinistra, mas a protagonista não pensa muito nisso agora não. Chegando em casa, a protagonista ainda meio aflita, resolve guardar o tabuleiro quebrado em cima do guarda-roupa para a mãe dela não ver e descobrir que ela estava usando o negócio, e para tentar esquecer o que aconteceu também. Só que o tabuleiro não parece querer ficar lá em cima não, e ele fica caindo no chão várias vezes, uma atrás da outra, então ela resolve deixar ele debaixo da cama. E aí a irmãzinha dela dá um susto só pra gente ficar esperto.
Vero. ¿No te he dicho que a poner la mesa? Ela vai comer com seus irmãos, mas aí uma coisa muito estranha acontece. Parece que tem alguma força invisível, primeiro segurando a mão dela para ela não comer, e depois não deixando ela mastigar e nem engolir a comida. Imagina se você não tivesse mais controle sobre a sua boca, que coisa horrível. Quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua, cara? Ela também parece não lembrar o que fez nesse momento, os irmãos que falam pra ela o que aconteceu. Aqui já daria pra saber que tem alguma coisa muito errada. Logo depois de usar o tabuleiro no eclipse, essas coisas começaram a acontecer. Desmaiar na hora que estava usando o tabuleiro poderia até acontecer. Às vezes ela ficou nervosa e realmente estava com falta de ferro no sangue, então acabou desmaiando. O tabuleiro cair da estante é esquisito, mas coisas podem cair, a gravidade funciona assim. Então, se você não acreditar nessas coisas, vai achar que não é nada demais. Agora, depois disso tudo, uma força invisível ainda te impedir de comer, aí já é demais. Tem alguma coisa querendo deixar ela cada vez mais debilitada. E isso aconteceu depois de usar um tabuleiro em um eclipse, quando supostamente espíritos do mal têm mais força. Já tá na hora de procurar ajuda ou tentar resolver o problema por conta própria. No caso dela é meio difícil, porque ela precisa cuidar dos irmãozinhos e a mãe não tá nada presente, mas ela poderia falar que não tá se sentindo bem esses dias e pedir pra mãe ajudar mais com os irmãos, pelo menos por um tempo. Ela tem o álibi da enfermaria da escola, inclusive, se precisar. Nem que seja pra mãe deixar as crianças com algum outro parente ou conhecido por uns dias, até a Verônica conseguir entender melhor o que tá acontecendo. A protagonista começa a perceber algumas marcas e arranhados e outros machucados pelo corpo. A amiga dela, Rose, também parece estar evitando ela depois do que aconteceu. Não sei se só porque ela quer tentar esquecer o que viu ou porque tá com medo da Verônica. Nesse mesmo dia, ela tá dando banho no irmão mais novo, o Antônio, quando ela ouve uns barulhos estranhos vindo de um dos quartos. Quando ela vai checar, alguns brinquedos começam a ligar sozinhos e as luzes a piscar. Ela fica prestando atenção nessas coisas e não ouve o irmão chamando ela do banheiro. Quando ela volta pro irmão, a água da banheira já tá muito quente, quase a ponto de queimar uma pessoa. Ela tira o Antônio da água quando ele já tá começando a se machucar, mas ainda há tempo de evitar alguma coisa mais séria. Na próxima cena, ela tá colocando o irmãozinho pra dormir, e aí ela pede desculpas por ligar a água tão quente pra ele, mas aí o menino fala, não tem problema, não foi você que fez aquilo, e depois cai no sono. A criancinha nova sempre é que consegue ver as coisas ruins, né? Nessa noite, as coisas começam a ficar cada vez mais sérias. Ela tá na cozinha terminando de arrumar a louça antes de dormir, quando a TV liga, e aí a gente vê o coisa ruim. A Verônica não parece perceber ele lá ainda, mas vai logo mais. Ela dorme normalmente, mas no meio da madrugada, o demônio perde a timidez, acorda ela e toca o terror na coitada da menina. Ela também vê o que parece o pai dela no quarto, mas não dá pra saber se é realmente o espírito do pai ou se é só coisa ruim mexendo com a cabeça dela. No dia seguinte na escola, ela vai até o armazém onde usaram um tabuleiro, não sei se pra tentar achar alguma resposta pro que tá acontecendo ou se pra procurar pela foto do pai, que ela deixou aqui desde o outro dia, mas de qualquer forma não iria sozinha pra esse lugar de novo não. Enquanto ela tá lá, a irmã cega aparece e elas começam a conversar. A velhinha, apesar de sinistra, até que é gente boa. A irmã percebe que tem alguma coisa errada com a Verônica e diz que há muito tempo atrás ela também via assombrações e coisas do tipo, por isso que ela se cegou na tentativa de parar de ver essas coisas. Mas segundo ela não deu certo, porque nem sempre é necessário ter olhos para ver essas coisas. A velhinha meio que dá uma bronca na Verônica e fala que o que ela e as amigas fizeram é muito perigoso, e mesmo que ela só quisesse falar com o pai dela, ela acabou falando com outra coisa. A freira também fala que a protagonista vai precisar proteger os irmãos mais novos do que quer que esteja assombrando ela agora, mas não entra em mais detalhes. Mas olha, eu tenho uma raiva disso. Por que a pessoa não dá a informação completa? Ficar falando em analogias e sem chegar no ponto não ajuda em quase nada nessas situações. A pessoa pode interpretar de muitas formas diferentes se não for uma recomendação direta. Nessa noite, mais coisas assustadoras acontecem na casa. A Verônica consegue ver por uma janela o quarto das irmãs gêmeas, e ela percebe que alguma coisa ou alguém está dentro do quarto. Quando ela chega lá, já não tem ninguém, mas algumas sombras surgem e parecem que tentam enforcar uma das meninas. A Verônica tenta ajudar e as sombras parecem ir embora, mas as meninas acordam e acham que foi a própria Verônica que estava enforcando a pequenininha. A Verônica faz todo mundo ir dormir junto na sala da casa, o que, dadas as circunstâncias, é o melhor que ela pode fazer, manter todo mundo junto. O coisa ruim aparece de novo de madrugada, e só a Verônica consegue ver o bicho, mas na mesma hora a mãe das crianças também chega do trabalho e aí ele desaparece. A mãe dá uma bronca nas crianças e principalmente na Verônica.
A protagonista finalmente tenta explicar o que tá acontecendo e fala que usou um tabuleiro com as amigas há uns dias atrás, mas a mãe não acredita e acha que ela só tá com medo depois de mexer com essas coisas e ver muito filme de terror. Eu não julgo a mãe por não acreditar de cara, foi muita informação de uma vez, mas ela podia estar mais presente no dia a dia da família. Mesmo que signifique menos dinheiro, às vezes tem coisas mais importantes que isso, ainda mais quando você tem 4 filhos novos assim. Todo mundo vai dormir melhor depois que a mãe chega, mas ainda nessa mesma noite a Verônica tem um pesadelo macabro, onde seus irmãozinhos estão mordendo e comendo pedaços dela. Quando ela acorda, percebe que a parte de trás do seu colchão tem uma mancha preta, o que pode ser umidade, mas acho que nesse ponto dá pra dizer que é o demônio mesmo, né? Ela vai checar o colchão das irmãs e do irmãozinho e todos estão iguais. Começando a ficar desesperada, a protagonista resolve ir até a escola hoje, que é fim de semana, e conversar com a freira cega, que parece ser a única pessoa que entende a situação. Ela fala que a menina precisa fazer o certo, o que fez errado, e destruir a porta que abriu. Você precisa fazer bem aquilo que fez mal. A resposta está nos livros. Ajudou bastante, hein, mulher? Por que esses personagens de filme não podem falar de forma mais específica, né? É sempre em código, nunca é uma coisa do tipo... Você vai pegar 2 litros de pinga e um gato preto. À meia-noite você reza 3 Ave Maria e dá um shot na pinga. E aí faz carinho na barriga do gato. Aí faz uma oferenda com o resto da bebida pro coisa ruim. Quando ele beber tudo, vai ficar muito louco. E aí você desce a porrada nele e manda embora a entidade. Isso sim são instruções específicas, e não você tem que fechar a porta que abriu. Pelo menos, a freira fala que as respostas estão nos livros, e aí a Verônica começa a ler alguns livros que vieram junto com o tabuleiro de Ouija. Aparentemente, ele tem algumas informações importantes sobre como você deve usar o negócio e a forma correta de terminar o ritual para o espírito não ficar preso desse lado. Sério que você não leu isso antes de usar o rolê? Meu amigo, se você vai mexer com o sobrenatural, o que eu não recomendo, tá? Mas se você for, então pelo menos lê o negócio direito. O livro veio junto do tabuleiro por um motivo. É praticamente um manual de instruções do oculto, e ela e as amigas ignoraram totalmente o negócio. Lendo o livro, ela descobre que precisava terminar a sessão corretamente e cantar uma canção para depois mandar o espírito embora. Aí ela vai atrás da Rosa e da Diana, mas nenhuma delas quer tentar isso de novo, e elas chamam ela de louca por estar vendo e falando essas coisas. A Verônica tenta então pedir ajuda pra mãe mais uma vez. Ela fala pra mãe fechar o bar pelo menos por hoje e ficar em casa com ela e as crianças, já que aparentemente a coisa ruim não aparece quando a mãe tá em casa, mas a mãe ignora a menina mais uma vez. A protagonista então volta pra casa e resolve tentar usar o tabuleiro de novo, só que dessa vez encerrar a sessão direito. Como as amigas não quiseram mais saber disso, ela precisa fazer o ritual com as 2 irmãs mais novas. E eu acho isso uma ideia meio ruim. Eu sei que ela parece sem opções aqui, mas envolver as crianças mais ainda nisso é sacanagem. E se o bicho resolve sair de você e ir para uma das crianças? Como preparação, ela pede pro irmãozinho mais novo, o Antônio, fazer uns desenhos em várias paredes pela casa. O desenho seria de um símbolo de proteção. Ela dá o livro com o desenho para a criança copiar pela casa, mas ele olha um outro desenho do lado que acha mais legal no livro e resolve fazer o segundo. E esse outro desenho é o símbolo de invocação de demônios. Criança sempre acaba fazendo merda, né? Não tem jeito. A Verônica poderia pelo menos checar os desenhos também, né? Deixar essa responsabilidade toda na mão do moleque, que devia ter uns 4 ou 5 anos, é sacanagem. Depois de tudo preparado, elas começam a tentar se comunicar com o espírito, e mais uma vez o bicho responde rapidinho. Ela tenta se despedir e mandar o espírito embora, mas ele não parece muito disposto a fazer isso não. Depois de mais um bate-papo rápido com o coisa ruim, ele resolve aparecer de vez, pelo menos pra Verônica. O bicho aparece e a Verônica, sem saber mais o que fazer, liga pra polícia. E aí nós ouvimos a ligação do começo do filme. Enquanto ela tá no telefone, o irmãozinho é arrastado por alguma coisa e ela vai correndo atrás. Ela encontra o irmão no banheiro, pega ele no colo e sai correndo junto com as irmãs pra fora da casa. Só que quando elas estão chegando na saída, a Verônica percebe que não tava com o irmão no colo, só imaginou isso. Aí ela manda as gêmeas saírem do prédio e volta pra buscar o irmão mais novo. Ela entra na casa correndo e começa a procurar pelo irmão. Ela consegue encontrar o Antônio escondido no guarda-roupa, mas aí ela vê que o menino tá na verdade se escondendo dela e não de um outro monstro, e percebe que esse tempo todo o espírito maligno tava controlando seu corpo e que era ela que tava fazendo essas coisas, tipo ligar água quente pro irmão, enforcar uma das irmãs mais novas e tudo mais. Ela tá com um pedaço de vidro na mão e desesperada por não ter controle sobre suas ações direito, e com medo também de machucar o irmãozinho mais novo, ela resolve cortar a própria garganta com o vidro.
Pelo que eu entendi, quando ela tenta se matar, é como se ela estivesse terminando a oferenda e talvez entregando a alma pro demônio. Nessa hora, os policiais entram no quarto e veem ela se contorcendo e gritando de uma forma quase impossível para uma pessoa conseguir, e então ela cai no chão. A polícia consegue salvar o irmãozinho e chama uma ambulância para Verônica. Ela é levada pelos médicos, mas infelizmente, alguns minutos depois acaba morrendo. Não dá pra ter certeza se o sacrifício dela no final era exatamente o que o demônio queria ou não, mas ela conseguiu evitar que seus irmãos saíssem machucados, pelo menos fisicamente, porque mentalmente essas crianças nunca mais serão as mesmas. A principal recomendação para derrotar esse filme é não usar o tabuleiro de Ouija, e se você usar, não faça isso em um eclipse solar, que supostamente atrai mais espíritos malignos. E se você mesmo assim desrespeitar todas as regras anteriores, pelo menos lê as instruções do negócio, né? Ah é, e se você for mãe, quando um dos seus filhos falar que tem demônios assombrando eles, tira uma semaninha de férias para ficar com as crianças, vai? Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!